Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, Mitri. A questão é, o senhor confia na urna brasileira? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar, e agora o senhor está falando. Eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Mitri? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. A informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Segundo do sistema TSE, eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Como é que me questionam eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca Senador, que eu estou contra as urnas? O senhor pede mais segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Sim, elegeu várias vezes, por isso que eu vou falar que eu vou aceitar, eu vou concorrer com essas regras. Questão, vou concorrer com essas regras. Não. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produz a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça brasileira. Qual a dificuldade de você botar a camada de segurança e você ser mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve, dos votos que o Tarcísio obteve, dos votos que o Romeu Zema obteve, dos votos que o Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o seu, agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022? Não foi uma eleição comum. Essa foi uma eleição em que houve ali um desequilíbrio, em que ele se sentiu lesado, ele se sentiu prejudicado. Senador, então, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas. E, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né? Internacionalmente. Porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe-bota da China, ele consegue brigar com a Argentina. O senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, inclusive para o agronegócio. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. Sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições. Não pedi para deixar depois das eleições. Como se fosse assim, tarifa depois. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Mello, e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo, e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O
O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. E quando é que nós vamos ver esses números? Se é que nós vamos ver esses números? Já estão na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme. Filme privado, com investimento privado, em homenagem ao meu pai. Eu acho que ele merece uma obra cultural que fale a verdade, que mostre o homem maravilhoso que ele é, a perseguição que ele sofreu, o que ele teve que passar para ser presidente da República desse país, o que ele está sofrendo até hoje. Foi uma investigação pedida por quem, Mitri? Por deputado do PT. Sim, mas o Supremo abriu a investigação. E que bom, tem que abrir a investigação. É sobre valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Foram para o filme. Em relação à questão do Banco Master, o senhor citou aí que o governo estava trocando benefícios, mas o fato é que o banco foi liquidado pelo Banco Central. Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu... Não, peraí, vamos receber 61 milhões Não, de reais. sim, o senhor negociou. Foi um investimento que foi feito... Gente, é um investimento feito num filme. Saía da empresa, passava pelo Banco Central e ia para lá nos Estados Unidos para o filme ser produzido. Sim, não passou pela minha conta de dinheiro, não pedi dinheiro. Parece que eu estou fazendo alguma coisa ilícita. O senhor negociou 61 milhões. Eu busquei investidores, gente, como busquei outros investidores também. Mas queria que eu procurasse a Lei Rouanet? A minha pergunta é, teve os outro 61 investidor? milhões que o senhor Algum outro investiu... investidor? Os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas. Inclusive, se o dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro, outras despesas que não sejam do filme. Isso não está esclarecido. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precise saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. Sabe, eu sou investigado por alguma coisa nesse país hoje? Nada. Sabe quantas investigações tem contra mim? Nenhuma, zero, nada. Tem uma investigação agora aberta sobre o filme, mas é né? um filme, não sou eu que sou investigado. Vamos partir de premissas verdadeiras. Eu não sou investigado por nada. Fica o PT, esse núcleozinho da PF, que é o grupo especial do Lula dentro da PF, motivando, passando matéria para a imprensa para dar a impressão de que eu estou respondendo alguma coisa. Eu não sou investigado por nada. Quem deve explicações é o Lula, é o governo dele, não sou eu. As pessoas ficaram chocadas, pressionadas com o vídeo gravado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pela qualidade do vídeo, pela forma como ele foi feito, pelo texto que ela lê, pela organização, pela simbologia toda, que não é um vídeo comum de se ver. Os vídeos que o senhor faz são vídeos mais informais, os vídeos que o seu pai fazia bem mais informais, mas aquele vídeo está cheio de símbolos. E é uma acusação muito forte e muito dura. Eu acho que ela estava insegura com relação à minha candidatura e agiu dessa forma. Óbvio que eu não gostei, que eu fiquei chateado e surpreso com esse vídeo. No lançamento da sua candidatura, a Michele apareceu num vídeo e o seu pai apareceu num vídeo de inteligência artificial. Naquele texto que o Jair Bolsonaro da inteligência artificial disse, ele te nomeou, te indicou, dizendo que é o herdeiro do bolsonarismo, de sangue do meu sangue. Inclusive usando essa expressão que nas pessoas ligadas a Michele dizem que ela era tratada como uma não Bolsonaro e isso era uma razão da mágoa dela. O senhor vai continuar usando o seu pai via inteligência artificial na campanha? Porque isso, na campanha, a legislação proíbe. Vocês vejam, não proíbe não. Isso mostra como é que o Brasil hoje não vive uma democracia plena.